Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões? Então vamos lá. Lembro você sempre que temos aí, antes de começar a previsão, a nossa corrente de orações é o mais importante. Se às vezes alguma previsão não te agrada, saiba que Deus pode transformar a água em vinho na tua vida. Deus pode andar pelas águas, entrar no teu barco e te ajudar na tempestade. Então, vamos ser fiel a Deus, que Ele será fiel a nós, aos nossos propósitos e nos trará o melhor. Amém? Deixa o seu amém, participa da corrente de orações, sempre muito importante. Vamos aqui às previsões. Eu tenho aqui o baralho mitológico, o oráculo do caminho de Vênus e o baralho chinês aqui para fazer a leitura. O baralho chinês, como você sabe, ele é para energia geral. Então, tem aqui a carta do jardim e a carta da cobra. Você pode escolher uma das duas para eu te passar a energia geral no final do vídeo, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui que amarrotou um pouquinho o pano. Vamos lá. E é só você escolher o baralho chinês, como você já sabe, como a gente faz de segunda a sexta. Essa previsão, você sabe que ela é especial porque ela é de final de semana, eu faço para várias áreas da tua vida, tá? Então ela é diferente da previsão de segunda a sexta. Vamos lá? Então vamos lá. Signo de Áries. Bom, área aqui da saúde, 9 de paus, cuidado. Essa é uma carta aqui, ó, você pode até ver que é um barco batendo na rocha. Presta atenção com tombos, batidas, coisas desse tipo, porque você tem que ter mais cuidado. Dá para evitar? Dá, tá? Só ter mais atenção. Outra coisa, se você tem algum problema, essa carta ainda mostra que você precisa ter cautela para onde você está levando essa situação. Então reveja se você está cuidando da melhor forma possível. Área profissional, essa é a carta As de Ouros, é a carta do dinheiro, viu? Movimentação de dinheiro, entrada de dinheiro. Se você trabalha com comércio, vendas, mexer, manusear coisas de dinheiro, tá? Traz esse favorecimento. Se você... Perdão, essa carta aqui não é do dinheiro. Essa carta aqui é da amizade. Eu esqueci que é... esqueci que é pra final de semana. Vamos lá. Área da amizade. O As de Ouros representa novas circunstâncias, novos acontecimentos. Aí é uma carta boa assim para contato, para atividades com pessoas, com amizades, entendeu? Então diz que é um final de semana mais movimentado, sim. Alguém tende a se aproximar mais de você neste final de semana dentre as suas amizades, ok? Olha, área aqui para você da família sai o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas diz assim que você tem o coração mais aberto, você tem mais disposição para se doar para a família e é provável que neste final de semana você sinta mais essa necessidade de às vezes você ajudar alguém, você demonstrar afeto, você demonstrar que você está ao lado da pessoa, companheirismo, né? Diz que você se sente nessa missão e é bom porque você vai ser um escuro para a família, né? Olha, área aqui para você, agora sim, área profissional. Sai a carta da força. A carta da força, ela fala da capacidade de controle, né? Você vê até que ali que é um homem domando um leão. Representa você lidando até com as situações mais difíceis do ambiente profissional, você conseguindo domar a fera, seja a fera uma circunstância ou até uma pessoa, tá? Mas diz que as coisas estão sob o seu controle, então aproveita. Se você vai passar por entrevista, também diz que você consegue fazer com que a situação esteja no teu controle, né? Então isso te favorece, só veja o horóscopo mensal, marca contratação. Você está à procura de vaga, também diz que dá para você controlar. Só que essa carta, a minha intuição está falando que não é uma nova vaga, mas diz que você consegue controlar a situação. Ou seja, mesmo ela não sendo a ideal, você consegue aí lidar com ela, entendeu?
Área amorosa é a carta o 3 de paus. 3 de paus é uma carta que fala de curiosidade e criatividade, tá? É um bom dia para apimentar no ambiente sexual, principalmente. Diz que dá para você ferver as coisas aí. É provável que você tenha algumas vontades a mais, então aproveita para instigar o relacionamento e acender a lamparina. Tá bom? Porque favorece. Se você está conhecendo alguém também, né, para você inovar mais dentro aí dessa situação, não digo ter relação sexual ainda mais em época de pandemia, mas de fazer a coisa ficar mais interessante, o papo, a conversa ficar mais interessante entre vocês, tá? Se você não tem alguém, a carta 3 de paus é uma boa carta. Diz assim que você pode ter ideias diferentes de como conquistar pessoas, né? Então, esforça aí a tua mente, porque você vai encontrar formas e modos aí que você pode fazer para renovar a tua vida amorosa, entendeu? Porque essa carta fala de criatividade. Bom, como carta que conselho especial, é a carta que ela se chama Câncer, né? Passado e família, no caso do amor. Então, aqui fala mais para você recorrer ao apoio, né? Ao apoio. Às vezes você está passando por situações no amor que você precisa de um certo escuro, você precisa de um certo apoio, né? Ou às vezes até de um certo conselho. Essa carta fala muito, ó, recorra ao passado, recorra à família, entendeu? Porque são a sua base para você conseguir ter mais vitórias no campo do amor, tá bom? Mas é uma energia positiva aí no geral que tem para você. Bom, sua cor, eu vou indicar aí para você como mais favorável. Você pode recitar o laranja, perdão, você pode usar o laranja e recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Lembre-se do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Touro, vamos lá, Touro. Área da saúde, o 7 de ouros, é uma carta boa, tá? Uma carta boa, ainda mais para você obter mais informações a respeito do teu corpo e com isso saber lidar melhor com ele para obter melhoras. Então, área aqui para você das amizades, 8 de paus. 8 de paus fala que a situação não está muito no teu controle, depende muito do que você vai fazer. Porque se você for fazer coisas com amizades, você vai sentir que as coisas não estão muito nas suas mãos. Você vai ter que ter mais sabedoria para lidar. Agora, se você não marcou nada, não combinou nada, essa carta só fala assim, é uma carta de surpresas, né? Diz que a situação ela vai para um rumo que você nem sabia que iria, né? E cujo qual você não tem muito controle também. Então é saber se adaptar a como a situação se apresenta para você, tá bom? Área da família, o As de Paus, uma carta boa. Essa é uma carta de vontade, de desejo, né? Minha intuição me revela vontade e desejo de estar mais presente com coisas na família, com pessoas da família. É uma carta boa porque é uma carta que diz assim que você se sente mais à vontade, com mais ânimo para poder lidar com situações familiares, né? Então diz que a situação te anima. Então ela te agrada, ela te dá forças para você continuar batalhando no que você quer construir dentro da família, ok? Área aqui profissional, a carta da Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela pode falar de uma mulher dentro do ambiente profissional que pode te auxiliar. Geralmente é uma mulher trabalhadora, a Rainha de Paus, né? Então, se às vezes você é chefe, você pode ver que uma mulher aí está se destacando naquilo que ela precisa fazer. Ou às vezes se você não é chefe, você é só colega de trabalho, você pode sentir alguma pessoa aí que está se esforçando bem e que você pode até se associar a ela, porque vai ser importante aí para o teu crescimento, tá bom? Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta boa, diz que a situação é animada, né, dentro dessa entrevista, mas veja se horóscopo mensal marca contratação. Você está à procura de vaga, essa carta simboliza, assim, alguém, de certa forma, que pode, de alguma forma, te auxiliar. Uma mulher, né? Uma mulher que entende de assuntos profissionais. Então, esteja mais aberta a esta mulher.
Área amorosa é a carta 9 de ouros. Essa é a carta da colheita. Eu falo muito de plantação, mas também tem a carta da colheita. A carta de receber o resultado daquilo que você batalha e se esforça dentro da relação. Então hoje é momento de você perceber aquilo que você está tentando pôr em prática, ter resultado. Entendeu? E é bom para você desfrutar. Às vezes a gente está sempre buscando e procurando coisas dentro da relação ou na nossa vida no geral e a gente não valoriza as conquistas. Então saiba valorizar as conquistas. Então aproveita. Se você tem algo agendado dentro do campo do amor hoje, um compromisso com a pessoa, alguma coisa, essa é uma carta de sinônimo de sucesso. Vai vencer, tá bom? Se você está conhecendo alguém também, diz assim que tem resultado. Sua conquista você vê aí que ela tem resultados e saiba aí valorizar os resultados positivos. Se você está à procura de relacionamento, olha, essa carta ela sempre representa assim que você atinge resultados. Só que os resultados eles vêm de acordo com o que você está fazendo. Então, se você está se esforçando, é provável que hoje você encontre uma oportunidade. Agora, se você está só esperando, essa carta fala que você recebe aquilo que você está pondo em prática, que é esperar mais ainda, entendeu? Então, tem esse discernimento, né? Bom, como carta conselho aqui especial, saiba dizer não. Olha que importante, né? Essa carta ela falou já tudo. É você saber definir limites dentro dessa relação, não é? Cuidado muito com essa história. Às vezes tem coisas dentro da relação que você está gostando e você releva um pouco aquilo que você não gosta. E essa carta fala muito, é hora de dizer não, por mais que tem coisas aí que vão te agradar neste final de semana, como eu já vi pela carta ali que eu acabei de interpretar, diz que aquilo que não te agrada você tem que saber limitar, entendeu? Até para você conseguir se focar mais naquilo que te dá prazer e alegria dentro desta relação, tá? Então, assim, não é porque você vai ter momentos de prazer, como essa carta indicou, que não é preciso que você saiba definir limites dentro dessa relação aí, tá bom? Para que você consiga até avançar mais, porque às vezes alguns limites são necessários para que você consiga ter mais vitória, não é verdade? Bom, sua cor, eu vou te indicar, hoje você pode usar aí o rosa bem clarinho, tá? E pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Bom, lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Então, gêmeos, área da saúde, sai a carta 4 de paus. O 4 de paus é uma carta de força sim, viu? É uma carta de força, é uma carta de estrutura, de resistência, embora eu não veja por essa carta uma grande recuperação se você precisa, mas diz que você está no caminho certo, seu corpo aos poucos aí ele está em processo de fortalecimento. Olha, a área das amizades, a Imperatriz, ótima carta, uma das melhores, bom momento para se comunicar, para interagir, para se expressar, se você está querendo bater papo com alguém, se aproximar de alguém, se abrir com alguém, essa carta favorece. E até mesmo novas amizades, caso você queira também, faça um esforcinho que você vai sentir que não é tão difícil assim não, tá bom? A área da família, essa carta, o As de Espadas, é a carta do triunfo, da vitória, mas também da comunicação. Muitas vezes essa carta representa mensagens, recados, notícias, né? Ou você enviando, ou você recebendo. Então é uma carta de comunicação, não é aquele final de semana que você fica isolado, ninguém entra em contato, coisas assim. Essa carta mostra interatividade, né? A nível de comunicação. Então aproveita aí para você se informar mais a respeito de familiares, tá bom? Então, área aqui profissional, 3 de copas, ótima carta também. Nossa, só tá saindo carta boa para você, hein, gêmeos? Se eu não me engano, no dia passado, na sexta-feira, a previsão não foi muito boa, né? Então, sinal que a sua oração tá servindo. Deus escutou. Área aqui profissional, saiu 3 de copas. O 3 de copas é uma carta de facilidade para lidar em grupo, né? Se você tem algo para fazer, faça em grupo, atividades em grupos, coloque em pauta hoje, porque essa carta ela favorece você promover mais a harmonia com grupos para que possam te ajudar. Então aproveita, tá? É um tempo bom de saber lidar com as pessoas. Bom,
Se você vai passar por entrevista, também diz, é um clima favorável, só veja e é agradável, só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, uma carta também que fala de oportunidades aí para você se candidatar, pode procurar. E muitas vezes por meio de contatinhos, viu? Que essa carta aqui, ela pode falar assim de oportunidades vinda de contatos, de amizades, de pessoas ali ao teu redor que podem te dizer. Então procura conversar mais com essas pessoas, que alguém possivelmente aí tem algo a te dizer, uma informação importante, tá? A área amorosa é a carta da torre. Então a carta da torre, ela fala de situações que estão em processo de desintegração, né, de desfeita, né, de desfazer. É uma torre, tá caindo um raio aí e a torre tá se despedaçando, ou seja, é uma estrutura que precisa ir embora, algumas coisas que já não cabem mais dentro dessa relação, que você possivelmente na realidade vai sentir falta, mas que você tem que entender que as coisas não são estáticas, né? Então você sente um pouco ainda essa situação de que a relação não está do jeito que você gostaria e parece que coisas boas que você antes tinha nessa relação, parece que elas estão se perdendo um pouco, né? Mas enfim, é preciso que você ore para que Deus conduza essa situação para o mais positivo possível, né? Bom, se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, a estrutura está se modificando, é preciso que você tenha compreensão e fé em Deus. Se você não tem alguém, essa carta diz que ainda não é hora, não é momento, espere um pouquinho mais, tá bom? Olha, como conselho especial, sai a carta aqui, ó, mudança de hábitos, isso já passou da hora, né? É o seguinte, é como eu falei aqui, esta carta indica que a estrutura está se modificando. Se a estrutura está se modificando, você também tem que mudar. As coisas mudam e a gente precisa mudar para se adaptar a elas, entendeu? Então essa carta ela pede isso. Tem algo aí que já se perdeu dentro dessa relação e você precisa aceitar. Porque para você lidar com uma coisa, antes você precisa enxergar. Se você se iludir, fica mais difícil ainda de lidar com a questão. Entendeu? Então essa carta ela pede muito isso, tá na hora de você despertar e lidar com aquilo que você tem. A mesma coisa você vai fazer um bolo, não tem um ingrediente, você tem que trocar a receita, não adianta você bater o pé e falar não tem, quando vou ter, né? Naquele momento não tem que usar aquilo que Deus te dá e você então tem que se adaptar. Às vezes não tem leite, tem bolo que dá para fazer com água, né? Enfim. Então, assim é a vida e essa carta ela pede isso. Eu sinto você nessa dificuldade, né? De aceitar aquilo que já não é mais do jeito que você gostava e seguir em frente. Isso é normal, só que você precisa digerir essa situação. Bom, sua cor, eu vou te indicar como mais favorável aqui. Então, você pode usar aí como mais favorável o marrom e recitar 4 vezes o versículo da corrente. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Câncer, vamos lá? Ou caranguejo, né? Eu adoro chamar de caranguejo, só que a palavra caranguejo é muito grande. Né? Câncer, 2 palavrinhas, 2 sílabas, né? A gente já fala. Agora, caranguejo. Então é mais simples falar câncer, mas eu acho mais bonito falar caranguejo. Área da saúde, sai a carta 6 de copas. 6 de copas pede um pouco de atenção, tá? Essa carta ela pode falar de algum incômodo que você tem na sua saúde, mas que é preciso de você erguer a cabeça e saber lidar, tá? Área aqui das amizades, o 3 de espadas, essa é a carta da traição. Você pode ver que são 2 pessoas enfiando uma espada na pessoa, numa pessoa que está deitada, né? Esse baralho é um baralho que, assim, às vezes dá até medo dos desenhos. Mas é que a carta, ela é difícil mesmo. E ela simboliza o quê? Tome cuidado, sabe? Não confie muito hoje. Ainda mais se você for fazer alguma coisa que você depende de amizades. Não precisa ser uma grande traição. Mas às vezes alguém que combina e falta contigo, né? Então se você tem coisas combinadas com amizades, é bom você abrir os teus 2 olhos, que pode ser que alguém dê
um migué aí, né? Deu uma certa falta. Área aqui da família, o pajem de copas. Uma carta muito boa, viu? Muitas vezes por essa carta eu lembro dos filhos, momento bom de estar mais presente na vida dos filhos, né? De ter mais alegrias dentro do campo da família, de se sentir uma pessoa mais leve, com mais vontade de dar e receber amor, afeto. Essa é uma carta positiva para se aproximar de familiares e se sentir uma pessoa mais acolhida, vibrando melhores sentimentos, tá bom? Área aqui profissional, 7 de copas. É a carta da ilusão. Muito cuidado para você não se confundir. Se você lida com coisas muito importantes, assinaturas, papeladas. Nossa, esses cargos, eu já tive um cargo que eu cuidava de uma papelada para entregar para o governo, de verba do governo, né? Justificativa de verba. Tinha que ter tudo ali escrito com o que gastou, com o que deixou de gastar a verba, porque senão podia ser processado. Podia ser processado. Ainda mais com essa coisa de desvio de verba, né? Que tem muita gente que desvia a verba. Então, um errinho ali, a gente podia ser processado. Então, a gente sabe quando tem esse tipo de emprego, né? Às vezes quem é contador, quem trabalha na área administrativa, mas até mesmo outras coisas, se a gente perder a atenção nos detalhes, muitas vezes a gente fica mal dentro do serviço, né? A nossa imagem fica manchada. Então, essa carta pede muito cuidado para você não se distrair, não cometer erros, equívocos. Às vezes seu olho não passa, não olha direito ali algum detalhe. Por isso, aquilo que exige muito detalhe é bom nem fazer hoje, porque não é uma carta de muita concentração. Você tende a desfocar um pouco, a não ter muitas coisas em mente, né? Os propósitos. Se você vai passar por entrevista, muito cuidado também para você não confundir pão com água. Né? Ou seja, às vezes você acha que você está abafando, falando uma coisa e você ali não está interpretando bem a situação. É preciso que você ore e peça que Deus te dê mais sabedoria e lucidez. Se você está à procura de vaga, cuidado para não manter expectativas sobre coisas que não têm futuro. Essa carta fala muito disso, viu? Área amorosa, saiu 2 de espadas. Essa carta fala que você tem que prestar mais atenção. Nossa, essa carta ela é muito parecida com essa, em alguns aspectos, né? Então você está vibrando um pouco essa energia da ingenuidade, tem que tomar cuidado com isso. Porque na área amorosa, essa carta fala muito de circunstâncias que não estão bem, mas que você não está percebendo, sabe? Então às vezes você falou alguma coisa pra pessoa, a pessoa tá magoada, você não tá percebendo. Aí às vezes você não sabe porque que ela tá te tratando assim, quando na verdade é só você parar pra pensar. Tô citando um exemplo, pode ser que seja uma outra coisa. Porque a mensagem dessa carta é essa. Algo de ruim está acontecendo e você não está prestando atenção. Você não está enxergando, né? Então, tenta ver o horóscopo mensal, ver por lá se lá tá falando coisas que às vezes você não parou para pensar da relação, né? Para que isso te abra os olhos. Porque alguma situação aí você não está vendo e é importante de ver para depois a situação não desandar. Tá? Se é que já não está desandando. Se você está conhecendo alguém, também muito cuidado, viu? Você tende a não reparar direito em situações que estão um pouco ocultas a você, né? Às vezes por falta de atenção, falta de parar para pensar em alguns detalhes, então você precisa fazer um esforço. Se você está à procura de relacionamento, diz que alguma situação aí está dificultando, algum obstáculo que você ainda não parou para pensar e que antes de você fazer tua vida andar na área do amor, você precisa prestar atenção. Então o que será que é? Veja o horóscopo mensal, porque aí depende muito não só de um signo, mas de outros signos seus também, não é? Bom, olha, seu conselho especial, mude sua frequência. Não vou dizer que é só isso, mas se saiu essa carta, é sinal de que isso também você precisa corrigir aí para enxergar melhor as situações. Ou seja, aqui diz que você precisa vibrar melhor as coisas, né? Você quer atrair amor, vibre amor. Sabe, ame as pessoas, ame a vida.
entendeu? E você atrairá aquilo que você vibra. Vibre fé em Deus, amor a Deus e que Deus está preparando o melhor para você. Vibre o que há de bom para você receber, para Deus trazer para a tua vida, né? Então essa carta ela pede muito isso. Então, com certeza, uma das coisas que você não está enxergando são coisas que você ainda precisa vibrar melhor, exteriorizar melhor, ter fé em Deus e colocar a sua vida nas mãos de Deus, entendendo que Deus está preparando o melhor para você, o melhor está acontecendo na tua vida. Amém? Bom, estas são as previsões. Você pode usar a cor lilás e recitar 7 vezes o versículo da corrente. Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Eu desejo que Deus te abençoe imensamente. Amém? O leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Eu lembrei dessa música. Vamos a ti então, leão? Então vamos lá, leão de Judá. Área da saúde, a justiça. A justiça representa o equilíbrio, tá? Momento bom para proporcionar o equilíbrio para o teu corpo. Embora de vez em quando ela pode simbolizar um pouquinho de dor de cabeça por excesso do uso mental. Mas normalmente é mais o aspecto de trazer o equilíbrio que é enfatizado, tá? Área aqui das amizades, o 5 de ouros. 5 de ouros fala assim que é preciso de você reconhecer aquilo que você tenta fazer e não dá certo no campo das amizades, tá? Hoje não é um dia bom para fazer muitas coisas com amizades, porque diz que algo tende a não dar certo, a não te agradar, e que é preciso que você tenha humildade para reconhecer quando uma situação não vinga, né? O que é não vinga? É uma expressão antiga, não se conclui, né? Não concretiza, né? É isso que a gente quer dizer. Área amorosa, essa é a carta do Cavaleiro de Paus. Perdão, amorosa não. Área da família, Cavaleiro de Paus. Essa é uma carta boa. Diz que você tem disposição, você tem foco, você tem energia. Mas assim, a minha intuição está marcando que você enxerga por algum motivo que a família te dá trabalho, que você tem que se esforçar para poder lidar com o trabalho que a família te dá. Então, enfim, mas diz que você tem força, que você tem disposição. Então, simbora, leão, né? Área aqui profissional, essa é a carta da sacerdotisa. Sacerdotisa é uma carta boa para atividades mais intelectuais e mentais do que propriamente práticas, tá? É uma carta muito boa para você administrar as coisas, para você deixar as coisas em ordem, para você manter com a rotina, porque não é uma carta de grandes mudanças, né? É mais você lidando com aquilo que já tem ali e lidando cada vez melhor, sabendo organizar, gerir, gestar. É uma carta boa para isso. Use mais sua intuição, porque essa carta diz que você tem intuição para saber organizar as coisas. Se você está à procura de vaga, essa carta é uma carta lenta. Ainda diz que você precisa usar mais a intuição para se preparar mais para renovar o campo profissional. E se você vai passar por entrevista, capacidade você tem. O problema é como você se expressa. Diz que você tem que se soltar um pouco mais, senão isso vai te dificultar, viu? Área amorosa é o mundo, carta do mundo, é a carta do equilíbrio, da integração, da realização, de sonhos, de metas. Então é uma carta boa para bater meta dentro do âmbito do amor. Às vezes você está tentando alguma coisa com a pessoa, hoje você consegue, entendeu? É uma carta de equilíbrio, de harmonia para estabelecer dentro da relação. Então aproveita nesse sentido, tá? Se você vai estar conhecendo alguém, é a mesma coisa. Tá? É uma carta até de mais união, de estar mais presente na vida da pessoa e a pessoa na sua. Se você não tem alguém, aproveita, porque é uma carta que traz favorecimento para conhecer gente diferente, né? Então, se socialize, né? Abra as portas para que alguém possa entrar. Bom, o conselho especial para você sai uma carta chamada Gêmeos, né? E o conselho é para você, não é para o signo de Gêmeos, é a carta que chama Gêmeos, que é a carta da movimentação e comunicação. Aproveita, porque a energia, ela é uma energia harmoniosa, né? Então é só você se mexer para aproveitar as oportunidades que essas questões te trazem, né?
e também para comunicar o que preciso for dentro dessa relação. Então aproveita aí, porque com absoluta certeza é um final de semana aí de progresso, de avanço, de bons resultados dentro dos assuntos do amor. Que Deus te abençoe. Sua cor eu vou te indicar como mais favorável. Pode usar o vermelho clarinho, o mais claro possível, tá? E recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Lembre-se do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Então, Virgem, vamos lá? Vamos ver o que tem para nós? Vamos lá então, hein? Área da saúde, o 9 de copas, começou bem. É uma carta de sentir o teu corpo bem, entendeu? De sentir o teu corpo com mais ânimo, o teu corpo com mais descansado, mais relaxado, né? Então é uma carta de mais bem-estar. Se você tem algum problema, representa que você se sente melhor. Área das amizades, o 10 de copas, excelente carta, sabe? Essa é uma carta de celebração, essa é uma carta de bom contato, sabe? De conseguir, dentro das amizades, fazer o que você sonha, fazer o que você quer fazer, né? E ter alegria com amizades. Então procura se abrir um pouco mais, porque diz que tá o final de semana bom aí para amizades te trazerem prazer e degustação emocional. No ambiente da família, sai o rei de paus, né? Então, o rei de paus não é uma carta ruim, tá? É uma carta que geralmente simboliza algum homem da família que, como que eu posso dizer assim? Ele cumpre mais ali com o dever dele, entendeu? Dentro da família. Então fala de uma boa pessoa ali fazendo o que precisa ser feito. Um homem da família, e não fala muito mais que isso. Nem sempre as cartas trazem muitas mensagens, né? Tem cartas que a mensagem é mais limitada, ainda mais que eu tiro só uma carta para cada área. Se eu tirasse várias cartas, eu falaria muito mais, mas aí o tempo seria muito longo. Área profissional é a carta do rei de copas. Ótima carta. Essa carta fala de um homem, muito homem aí na tua vida, né? Que é isso? Área profissional, o rei de copas, ele fala de um homem bondoso e generoso dentro do campo profissional, tá? Então aproveita, pode simbolizar alguém te ajudando mais, alguém se compadecendo mais da sua situação, alguém sendo mais solidário à sua questão, né? Solidário. Então aproveita, tá precisando de ajuda, do acolhimento e da compreensão de algum homem? Aproveita, sabe identificar essa pessoa e se aproxime. Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa, também o clima está agradável na entrevista, mas veja o horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta também fala de um homem generoso que pode te ajudar de algum modo, tá? Área amorosa, carta dos namorados. Então, carta dos namorados simboliza muito a paixão em si, o namoro mesmo, o paparico, né? Uma energia mais romântica mesmo para ser desenvolvida dentro da relação. Então aproveita, porque é tempo de desenvolver aquele lado mais romântico. Quando eu digo romântico, eu expliquei no dia passado, acho que não foi pro teu signo. Não é aquela coisa de abrir a porta do carro para a pessoa, jogar o paletó, a camisa no chão para a pessoa, para a mulher passar quando tem a poça de água, sabe aquelas coisas que são de filme? Eu acho que isso nem existe mais. Enfim, não é esse tipo de romance, é uma certa sensualidade, né? Uma certa um certo sentimento ou emoção que surge entre vocês e que favorece a união, favorece a química, favorece a aproximação. Então é isso que você tem que tirar benefício e proveito, né? Aproveita, porque é hora de jogar um açúcarzinho, um mel, um caramelado nessa relação para se deleitar, tá bom? E com isso eu digo muito o aspecto sexual e emocional. Se você está conhecendo alguém também aproveita. É hora de adoçar mais essa relação aí e sentir que dá para tirar mais proveito. Se você não tem alguém, também essa carta traz favorecimento, sim. Ou se traz. Tem uns baralhos que eles desenham um anjinho, um querubim, né? Sabe aquele famoso anjinho do amor?
com a flechinha, porque essa carta fala assim de facilidade de fazer contatos. Pode se abrir aí que você vai sentir facilidade de conquistar alguém, de jogar um certo charme em cima de alguém, tá? E fisgar o peixe. Bom, falando em peixe, saiu a carta chamada Peixe, né? A carta, olha, amor incondicional e emoções. Falou tudo, é o conselho. Se doe, porque a relação é promissora. Abra o teu coração e você vai sentir que as emoções vão se fortalecer e a vida amorosa vai renovar. Olha que bom. Não importa se tem algum problema, abra o teu coração para a pessoa. Deixe os problemas de lado que você vai sentir que as portas estão abertas para melhorar a relação. Amém? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também está falando que está na hora de abrir o seu coração, que você consegue fisgar um peixe, viu? Bom, sua cor é o vinho, pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações e lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Ô Libra, vamos lá para ti? Então vamos lá. Área da saúde, o Rei de Ouros. Rei de Ouros é uma carta de força, sim, porém você tem que tomar cuidado com o excesso do uso, né? Porque é uma carta de muito esforço também, você tende a estar uma pessoa mais ativa no teu dia, então tem que só tomar cuidado para você não se atarefar demais, não se sobrecarregar, mas energia você tem. É o modo como você administra que você tem que rever, tá? Área das amizades, o Hierofante, ou Sumo Sacerdote, né? Essa carta fala muito de obter apoio de alguma amizade, de receber bons conselhos de alguma amizade, alguém que quer verdadeiramente aí te auxiliar. Então peça e receberá, tá bom? A área da família saiu o 8 de espadas. O 8 de espadas fala que você está em uma encruzilhada, sabe? Situações difíceis de decidir, de tomar partido, opções desagradáveis. Quando sai essa carta, simboliza que situações ocorrem que exigem de você uma tomada de partido, né, de escolher uma opção, só que as opções não te agradam muito, né? Então, enfim, você vai ter que saber lidar com essa situação. Nem sempre dá para fazer aquilo que a gente quer fazer. As escolhas, as cartas que estão na mesa nem sempre são as melhores possíveis, né? Mas são aquelas que Deus escolheu para que nós passemos aí para aprendermos. Entendeu? Então você tem que confiar em Deus e pedir que Deus toque no seu coração a respeito de qual caminho seguir. Área profissional, 6 de paus, carta ótima, né? Essa carta fala muito de você, de boas coisas chegando até você, né? Muitas vezes pode ser uma proposta, pode ser o aceito. Você enviou uma proposta e de repente a pessoa aceita, às vezes um contato que você estava esperando e ele ocorre, né? Enfim, então essa carta fala muito de acontecimentos favoráveis que chegam até você hoje para você tirar proveito. Sem você fazer esforço. Para que isso venha até você. Você tem que fazer o esforço depois para isso ancorar na tua vida, mas a oportunidade vem. Se você vai passar por entrevista, essa carta fala muito que a pessoa está aberta a você, sabe? Você com um jeitinho você consegue, porque a pessoa por algum motivo ela vai se interessar por você em te contratar. Mas depende aí da tua postura e veja se o horóscopo mensal marca a contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta representa muito aí para você coisas chegando para você. Pode ser um convite, pode ser alguma informação a respeito de novas vagas. Então, fica de olho, tá? E a área amorosa, a carta do julgamento. Então, essa carta para mim representa situações que não estão resolvidas, né? Que passam por julgamento. Muitas vezes pode representar que uma das partes está querendo cobrar alguma coisa, né? Tá querendo fazer algum julgamento, sabe? Alguma coisa ali que não desceu, não engoliu, né? E às vezes pode ser que seja você, pode ser que seja outra parte também. Às vezes você não sabe por que a pessoa não tá te tratando da melhor forma possível. Pode ter certeza, tem alguma coisa entalada na garganta dessa pessoa, tá? E é bom você parar para conversar com ela, para digerir melhor essa situação e conseguir passar por essa questão. Se você está conhecendo alguém,
Muitas vezes essa carta também fala de situações que não estão resolvidas. Às vezes essa carta pode até simbolizar um relacionamento passado que não foi resolvido e ainda obstrui que haja o avanço, né? Ou às vezes há alguma coisa entre vocês mesmo que ainda não está bem definida e aquilo faz com que a relação não ande muito. Se você não tem alguém, pode simbolizar assim que você ainda não se libertou devidamente de situações passadas relacionadas ao amor, né? Então você precisa aí tirar o velho para dar espaço ao novo, né? Bom, conselho aqui especial para você, olha só. Era uma vez escrevendo uma nova história. Ai, que lindo! É o que eu acabei de falar. É tirar o velho para começar o novo. E às vezes quando a gente tira os móveis velhos, tem aquela sensação, né? Minha vida tá ficando vazia, a casa tá ficando vazia, mas é para depois colocar coisas novas. Então, por mais que às vezes surja aquela primeira sensação de um vazio, é você tá mudando, você tá dando espaço para que coisas novas entrem, né? Então é isso que essa carta fala. Construa uma nova história, né? É hora de retirar o velho para pôr o novo. É hora de acertar as contas, de fazer um julgamento aí para bater a sentença e colocar um basta na situação que precisa, tá bom? É isso o conselho para você. Sua cor. Olha, sua cor eu vou te indicar prata. Pode recitar 8 vezes o versículo da corrente. Que Deus te abençoe. Amém? Lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Escorpião, chegamos a ti, meu bom. Vamos lá? Área da saúde, o 5 de paus. Essa é uma carta que pede atenção com dores e desconfortos, tá? Se já tem algum problema, mais oração, mais dedicação. Área das amizades, o 5 de espadas. Essa carta, muitas vezes para mim, ela representa a desistência, né? É quando você desfaz algum pensamento que você tinha a respeito de amizades. Às vezes alguém que te decepciona e você vê que a pessoa não é como você achava que era. Ou às vezes você tenta fazer alguma coisa com as suas amizades e você percebe que a situação não é bem o que você tinha em mente, né? Em todos os casos ela sempre fala de planejamentos que você passa a rever e a perceber que não são tão possíveis quanto você achava que eram, né? Olha, área da família, o pajem de paus. O pajem de paus é uma carta assim de certa leveza e até de certa alegria, de certo ânimo para assuntos de família, né? Diz assim que você quer, hoje neste final de semana, você tem mais empenho para fazer as coisas em família, sabe, para tentar coisas diferentes, apesar que a minha intuição me fala assim, que parece que tem algo que você está querendo pôr nessa relação familiar, né? Parece que você quer mudar alguma coisa e você vai se empenhar neste final de semana. E essa carta traz esse ânimo, ela traz esse gás para você renovar a tua vida na família, né? Área que profissional é o sol, uma das melhores cartas, né, do baralho. Ela representa a realização, ela representa a positividade, ela representa a luz no fim do túnel, a luz que dissipa as trevas, ou seja, melhorando o ambiente profissional, momento bom para lidar com assuntos importantes e difíceis, para colocar a tua agenda em prática com louvor, coisas boas para ti. Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta também de facilidades, que a energia já está favorável, tá? Então, põe em prática aí que você conta com o pezinho da sorte. Só que tem que ver lá seu horóscopo mensal, marca a contratação, mas a entrevista flui bem. Se você está à procura de vaga, essa é uma carta que fala assim, olha, você vai enxergar novas oportunidades, né? A luz está aí te guiando, mas vá com fé, entregue nas mãos de Deus, né? Para você se candidatar a novas oportunidades. Área amorosa, a carta do mago. Então, o mago, ele representa muito o início, né? O início, a novidade. Mas geralmente eu enxergo mais por essa carta o início, sabe? Então, é aquele momento, e a minha intuição está falando assim, aquele momento
que você está engatinhando com alguma situação, né? E você tem que ter paciência, ter paciência, tem que aguar a sementinha ali para que um dia ela cresça, tem que ter fé. A gente planta e agoa tanto até começar a ver ali sair da terra a folhinha, né? Daquilo que a gente plantou. Então, e ali precisa da fé e da persistência. Então você está plantando, mas você precisa ter fé, porque ainda o resultado não vem para já, né? Ainda é algo que você está ali aos poucos cativando, criando, desenvolvendo dentro da vida amorosa. Se você está conhecendo alguém, também diz que ainda a situação está delicada, tem coisas que você precisa amadurecer, melhorar, fazer crescer, e para isso precisa da sua paciência, persistência e fé, ok? Bom, se você não tem alguém, essa carta representa assim, facilidade de conhecer uma nova pessoa. Pode se abrir aí, porque embora ela fala, como eu acabei de dizer, que é algo que ainda está muito no começo e você não pode criar grande expectativa. Você tem que ir de acordo com o fluir aí das coisas, né? Bom, conselho, se renda à vontade divina, descanse, tá? Então, o que é esse se renda à vontade divina? Sabe, eu acabei de falar da plantinha, né? Existe o tempo de Deus. Sabe, não adianta você querer ficar acelerando, que Deus já colocou ali um limite de tempo para aquilo crescer e se desenvolver. Então esse descanso é nesse sentido, sabe? Descanse no Senhor. Entregue nas mãos de Deus e entenda que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, tá? Então tenha essa paciência para que as coisas possam crescer no campo do amor. Bom, estas são as previsões. Eu vou indicar para você hoje, pode usar sim, tá? O amarelo e recitar aí 8 vezes o versículo da corrente. Que Deus te abençoe e lembre-se aí do baralho chinês no final do vídeo. Amém? Sagitário, chegou sua vez, Sagitário. Então, área da saúde é a rainha de espadas. Cuidado, porque a rainha de espadas, muitas vezes ela fala de facilidade de ter estresse, nervosismo, ansiedade com alguma situação, entendeu? Área que das amizades, o cavaleiro de espadas. Cuidado também, nossa, 2 vezes naipe de espadas, né? O cavaleiro de espadas tem o lado bom, que diz que você tem a opinião mais firme, você bate mais na tecla daquilo que você quer com amizades, né? Mas cuidado para você não ser taxada como pessoa teimosa, insistente em alguma coisa, porque na verdade a minha intuição me fala que você tenta insistir em alguma coisa com alguma amizade, né? E cuidado para essa amizade não se chatear, não achar que você tá passando aí dos limites, entendeu? Olha, área da família, essa é a carta do rei de espadas. Nossa, tudo espada para você? Nossa. Rei de espadas na área da família fala de um homem mais severo. O naipe de espadas é um naipe mais difícil, né? Fala de um homem mais severo dentro do campo da família e que o ideal é você se distanciar um pouco de homens, porque fala de algum homem que vai ser mais linha dura com você, você vai ter que ter mais paciência para saber lidar, tá? Área que profissional é o enforcado ou pendurado, né? Essa carta lembra muito Cristo, né? É parecida. Essa carta representa muito aí na tua vida, no ambiente profissional, situações ali que ainda estão engastalhadas, né? Que você ainda persiste para tentar evoluir, mas diz que ainda não é o tempo da colheita, é o tempo do esforço. Então, continue se dedicando, tá bom? Se você vai passar por entrevista também, essa situação, essa carta ela diz de alguma situação ali que está presa, que está até estagnada, você tem que se esforçar bastante porque a entrevista tende a não andar muito bem. E se você está à procura de vaga, essa carta desfavorece totalmente, viu? A situação ainda está muito limitada para ti. Área amorosa, 9 de espadas. O 9 de espadas, nossa, outro. Só saiu espada para você e essa outra carta que não tem naipe, né? Bom, o 9 de espadas representa muito preocupações, mas muito no sentido de culpa. Cuidado, você tende a se culpar, você tende a
a jogar o peso em cima das suas costas, né? Sobre aquilo que não está dando certo dentro da relação. E assim, tudo bem, você tem a sua parcela de culpa, todos nós temos a nossa parcela de culpa nas coisas que não dão certo na nossa vida. Mas é preciso que você saiba se perdoar e que você saiba olhar para frente e não só para trás, porque essa carta fala muito, você tende a olhar muito para trás e a ter mais medo da vida amorosa por conta dos erros cometidos no passado, né? Bom, se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Sabe, saiba olhar mais para o presente e para o futuro. Cuidado para não se prender a coisas que não deram certo, a traumas e coisas assim. Se você não tem alguém também, antes de seguir em frente, você precisa se soltar mais com relação ao que te aconteceu, ao seu histórico de vida no campo do amor, que te paralisa, que te prende um pouco, entendeu? Bom, conselho especial aqui para você: peça perdão, desenvolva humildade. Mas esse perdão até pode ser, em alguns casos, um perdão que você pede para a pessoa por conta dessa culpa que você carrega dentro de você. Mas na maioria dos casos, esse perdão primeiramente você tem que se perdoar, né? Independente de se o outro aceita seu perdão ou não, caso você peça, o perdão tem que existir dentro de você, né? Você tem que saber aí que você, por mais que você possa ter errado ou feito alguma coisa que não teve bom resultado, para você seguir em frente de consciência tranquila, entrega nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz, Deus é o nosso juiz, né? Deus é o nosso juiz e o nosso advogado. Então, Deus sabe quais são as suas limitações, e você tem que confiar e entregar. E se às vezes o seu sentimento de culpa for muito grande, faça algo para compensar, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que roubaram, foram ladrões, né? Roubaram, tiraram dos outros, e depois, quando elas se perdoaram pelo que fizeram, né? Muitas às vezes passaram a doar coisas, né? Um dia roubaram e hoje doam, né? Um dia roubaram dinheiro, hoje doam dinheiro para os pobres. Enfim, é difícil ver isso, mas não é impossível, né? A gente tem que ter fé na humanidade. Então, às vezes, para você até se sentir melhor também, né? Fez alguma coisa que te desagradou, faça algo que compense, né? Vejo pessoas, pais também, que às vezes cuidaram muito mal dos seus filhos e tentam cuidar melhor dos seus netos para tentar compensar, né? Essa velha história. Enfim, então por aí vai. Sua cor, eu vou te indicar como mais favorável aí. Você precisa, tá? Do azul turquesa. E pode recitar aí 7 vezes o versículo da corrente de orações. Bom, que Deus te abençoe e lembre-se aí do baralho chinês no final do vídeo, ok? Então, Capricórnio, a área da saúde começou bem. As de copas, essa carta fala de mais bem-estar. Embora, se você tem algum problema, não representa grande bem-estar, mas diz que a situação já caminha para o positivo e você já se sente melhor, tá bom? A área aqui das amizades, a temperança. A temperança é uma coisa morna, tá? Não tá muito bom, mas também não tá muito ruim, mas no final as coisas devagar estão caminhando para o positivo. Você só tem que ter paciência. Mas quando sai essa carta, geralmente é um final de semana que a nível de amizades não tem grandes acontecimentos, né? A situação ela é mais lenta, mas é positiva. Então, a área aqui para você da família é o 10 de paus. 10 de paus, assim, cuidado com o que você quer fazer em família, porque essa carta até diz que você consegue, mas diz que é a base de muito esforço. Então, assim, não é bom marcar coisas com família, porque por mais que essa carta fala de vitória, é aquela coisa pesarosa. Então, às vezes você combina um compromisso, alguma coisa, sabe? É um suor, um esforço danado para conseguir fazer aquilo. Então, se possível, fica mais no teu canto, sabe? Deixa para fazer coisas em família em outro momento. A área profissional, saiu o 8 de ouros. Essa carta fala dos aprendizados, né? Das atividades novas que você tem que desenvolver. Até mesmo se você já trabalha, é provável que surja alguma coisa diferente ali
que você ainda tenha que se adaptar, desenvolver expertise e conhecimento, né? Então tenha paciência e devagar você vai longe. Se você vai passar por entrevista, essa carta para mim ela favorece muito cargos menores, tá? Ou cargos de experiência, né? De fazer assim uma experiência, coisas assim. Porque essa carta pode falar isso, ela favorece mais. Agora, cargos muito grandes, diz assim que você ainda não tem preparo, né? E isso dificulta mais a tua aprovação. A não ser que a pessoa esteja disposta a fazer com que você aprenda, né, em serviço, mas muitas vezes para mim não representa isso, tá? Mas traz mais favorecimento para trabalhos de porte menor, se você vai passar por entrevista assim. Se você está à procura de vaga, o 8 de ouros ele representa muito também oportunidades pequenas de coisas para iniciar, né? No campo profissional, às vezes vaga de aprendiz, de estágio, de cargos menores, né? Assistente, coisas assim. Então, a área do amor é a carta da roda da fortuna. Ela gira, ela sobe e desce, né? Essa carta ela representa a inconstância. Sabe, não tente manter muito as coisas em ordem. Cuidado se você tem compromissos, coisas muito certinhas ali para fazer em horário certinho, coisas ali muito combinadas, porque essa carta ela traz altos e baixos. Então ela dificulta o andamento do dia, uma hora tá melhor, outra hora já não tá muito bem, e você tem que saber lidar com os sobes e desces da vida também no campo do amor, tá? Então assim, tenha paciência, sabe, evita fazer muitas coisas no campo do amor, porque já não é um dia muito promissor, tá? Por mais que às vezes uma hora, um momento ou outro do dia, você sinta algo melhor, a situação melhor, porque a roda, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Mas assim, dar continuidade é difícil. Se você está conhecendo alguém, também, sabe, saiba lidar. Às vezes o comportamento da pessoa, o seu, oscila muito hoje. Então o ideal é não criar grandes coisas hoje com a pessoa amada, tá? Se você não tem alguém, essa carta até pode falar de alguém que aparece na tua vida, mas normalmente essa carta fala de pessoas inconstantes, ou seja, se aproxima, se distancia, vem, vai, então também não traz grande firmeza para o campo do amor, tá? Conselho para você é a carta, esta carta aqui que se chama Áries, né? Diz assim para você, Capricórnio, para você ter mais firmeza, ação e atitude, né? Ou seja, tá vendo aí que a situação no amor tem altos e baixos, tem atitude frente à situação, entendeu? Saiba lidar com a questão, não ofusque a situação, entendeu? Por mais que a situação não está no teu controle, que você saiba responder de acordo com a situação. Então essa carta pede atitude, tá vendo que a situação está acontecendo de um jeito? Você tem que pegar as rédeas e não deixar tudo a Deus dará, tá? Que simboliza o quê? É saber lidar com o momento, não fugir dos problemas, mas sim ter firmeza ali dentro daquilo que você queira pôr dentro dessa relação, tá? Lógico que assim, você sabendo que o dia tá de altos e baixos, entendeu? É nesse sentido. Então você tem que ter atitude frente a essa situação. De por mais que quando a situação tá lá embaixo, você não desistir, você não desanimar, tá? Bom, lembre-se aqui do baralho chinês no final do vídeo. Sua cor. Olha, sua cor você precisa muito do marrom, mas o escuro, tá? E recitar 4 vezes o versículo da corrente. Que Deus te abençoe. Aquário, vamos lá, área da saúde, a lua. Essa carta no tarô ela é difícil, né? Ela representa muito, pode haver algum desconforto, às vezes até distúrbios no sono dentro da tua saúde, tá? Então reveja, né? Tenta baixar o ritmo. Área aqui das amizades, o 10 de espadas, é uma carta que fala para você entender que a maré está contra, né? Então, ou seja, não tente se impor muito dentro das amizades, né? Porque você vai sentir
que as pessoas se opõem. Às vezes coisas que você quer fazer entre as amizades e as amizades não aceitam, por exemplo. Normalmente essa carta indica isso. Área da família é a Rainha de Ouros. Olha, assim, a Rainha de Ouros ela fala muito assim de uma mulher que se preocupa em ajudar materialmente, né, sua família. Então pode simbolizar assim, uma pessoa que ali ajuda, auxilia, né, às vezes uma mãe, ou às vezes até você auxiliando as pessoas, sendo como uma base, né, um sustento para pessoas ali na família. Essa carta representa muito isso, uma figura de uma mulher que ela é a base da família, né? Hoje ela tem presença, ela traz estrutura para a família. Então, área profissional, o 3 de ouros, né? Então, o 3 de ouros representa a facilidade de obter apoio, assistência, auxílio de pessoas no ambiente profissional, né? Então, se você está precisando, saiba se aproximar, saiba fazer aí contato com as pessoas que você vai ver que alguém te ajuda, sabe, nessa situação, te presta auxílio, dá para você ir por esta via, né? Se você vai passar por entrevista, olha, é uma carta boa, fala de bom contato, fala de boa interação, tá? Fala até que a pessoa pode até te dar algumas dicas ali, mas veja se o horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, é hora de saber pedir ajuda e conselhos, né? Então essa carta ela pede muito, ela diz assim que você sozinho você não vai para frente. Tá precisando aí do apoio de alguém, tá? Pelo menos por hoje. Área amorosa, a carta do louco. Tá uma loucura. O louco representa que a situação ela está desgovernada, né? Não tem muita firmeza. O louco fala assim que é uma situação fora do eixo. O que significa isso? As coisas estão mais soltas, mais frouxas, né? Essa é uma carta que fala muito também de momento bom para você viver a tua própria vida. Não é uma carta que fala de muita aproximação, de muito entrosamento com a pessoa, né? E você tem que aproveitar para sentir mais a tua liberdade, se desprender um pouco mais, fazer tuas coisas, mas não é uma carta de muita aproximação, de muita pegação, sabe, de muita firmeza. É uma carta mais para se soltar e respirar um pouco mais individualmente, né? Porque por mais que você se relaciona, você tem a sua vida, a sua individualidade também, né? Que precisa ser respeitada, que você precisa dar espaço para desabrochar o que há de melhor em você, né? E essa carta ela propicia isso. É mais você se alegrando e se divertindo com as suas próprias coisas do que propriamente com a pessoa amada, né? Se você está conhecendo alguém também, diz assim, essa é uma carta muito de curtição, viu? Então assim, não se apegue muito, porque a fase do momento é um pouco mais de curtição. Até você pode ali ter algumas situações com a pessoa, mas cuidado para não querer ficar estabelecendo muito compromisso, porque o dia não é para isso. Se você não tem alguém, também a situação está mais ovelha desgarrada, né? Não tente firmar muito, estabelecer, porque essa carta até fala que se você quiser se divertir com contatinhos e coisas assim, se você quiser se abrir até pode, mas fala para não criar mais expectativas do que isso, tá bom? Olha, conselho especial aqui para você, transbordar, sua taça será cheia, né? Porque essa não é uma carta de tristeza, então essa é uma carta de alegria, não é porque não é uma carta de muita união que você não pode deleitar. E essa carta que fala assim, ó, desfrute do que há de bom. Cuidado, às vezes a gente quer correr atrás de uma coisa e a gente não aproveita o que a gente já tem de bom. O que você tem de bom hoje, neste final de semana, é você aproveitar mais a sua liberdade, né? As coisas mais soltas, sem tanto compromisso, sem tanta regra. Então saiba aproveitar isso. Saiba se soltar um pouco mais e enxergar mais você nessa história, né? Da vida amorosa. Bom, estas são as previsões. Sua cor é o verde água. Pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. E lembre-se do baralho chinês no final do vídeo. Amém? Fish, peixes, oh Deus. Abençoa peixes, Deus. Manda boa vibração para peixes, Deus. Área, sabe que eu oro bastante para você, né, peixes?
porque assim, tem vezes que não saem cartas muito boas, né? Área aqui. Mas você também tem que orar por você, viu? Não é só a gente orar por você, é você orar por você também. Vamos lá. Área da saúde, a carta o Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros representa melhoras se você precisa, né? Embora não grandes, mas melhoras. Se você não tem nenhum problema, também é uma carta de disposição, então fique tranquila, tranquilo. Área das amizades, o 4 de Ouros, é uma carta de certo apego, né, e rotina. A sua circunstância com amizades tende a estar ali no padrão, não tem muita alteração, só que você tende a se apegar mais a determinadas pessoas, né? Essa carta fala. Bom, área aqui da família, a carta da estrela. A estrela é uma bênção, né? A estrela simboliza muito a espiritualidade para mim, no sentido de a sua estrelinha brilha, né? Ou seja, Deus te abençoa para que o clima na família esteja mais leve, descontraído, solto. Até mesmo se tiver algum problema, é aquele dia que você sente que a coisa está caminhando para melhor. Então olha que bom, né? Deus está te abençoando, abrindo os teus caminhos e a coisa está melhorando. Área que profissional, Rainha de Copas. Então, Rainha de Copas fala muito assim para você. Momento assim bom para lidar com uma mulher, porque ela fala muito de uma mulher, né? Uma mulher bondosa. Só que você tem que se aproximar, porque essa carta ela simboliza muito uma mulher discreta, mas bondosa. Então, às vezes você está precisando de ajuda, se abra mais com mulheres aí. Não é porque às vezes essa mulher não se aproxima, não se prontifica, né? Você não pode pedir auxílio, às vezes a pessoa está só na dela. Essa é uma carta boa para receber apoio de alguma mulher aí que é mais compreensiva contigo. Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa. Sim, você só tem que se esforçar um pouco para mostrar o que você tem de bom, para causar boa impressão, mas você tem essa capacidade. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Você está à procura de vaga, essa carta representa, sim, alguém que pode se solidarizar com você, basta pedir. Porque essa carta diz muito que você tem que pedir para essa mulher, né? Então, área aqui da família é o 10 de ouros. Da família não, do amor. Eu falei da família porque na verdade essa carta representa a família, né? E que é aquele amor mais família, a união, o lar, a intimidade, a aproximação, o bom convívio. Essa carta favorece tudo isso. Então aproveita, se aproxima, sabe? Esteja mais presente que você vai ver que a harmonia se desenvolve naturalmente. Se você está conhecendo alguém, também é hora de se aproximar e criar mais intimidade, mais laços, né? Se você não tem alguém, essa carta favorece também no sentido de abrir as portas, né, para novas pessoas, para conhecer pessoas interessantes, né? A pessoa boa. Porque conhecer pessoa ruim tá favorável aos montes, né? Mas essa carta fala muito de conhecer pessoas boas, né? Pessoas que querem coisa séria. Então você pode se abrir aí para conhecer gente diferente. Bom, como conselho especial, olha só. Acertando as contas com alguém, retornos, né? Ou seja, momento bom para você, aquilo que ainda não está bem encaixado aí no campo do amor, que você possa encaixar, né? Que você possa consertar, que você possa, como a própria carta falou, retornar, né? Voltar situações, ou seja, às vezes alguma coisa ficou mal esclarecida, hoje é dia de resolver e seguir em frente. Entendeu? Seja você que se relaciona, que está conhecendo alguém, ou se às vezes você não tem alguém, essa é uma carta boa para se reaproximar de alguém, entendeu? Alguém com o qual você já tem algum vínculo ali que você queira estabelecer um contato, uma conversa. É muito cedo para eu te falar que daí surge um relacionamento amoroso de novo, mas no mínimo ali para ter um acerto de contas, essa carta traz favorecimento, tá? Bom, esses são os conselhos para você. Como cor, vou indicar para você. Você pode usar aí o lilás e pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Lembre-se aqui que agora nós temos o
a energia geral, então vamos lá. Deixa eu só juntar aqui os baralhos. Vamos lá. Juntar aqui é bom que já fica até embaralhado de novo, né? Mas lógico que eu vou embaralhar também. Mas já é um embaralhamento. Vamos lá? A energia geral para você. Então vamos lá. Se você escolheu cartinha aqui do jardim, é a carta Shin. Claridade e ascensão são os atributos do progresso. Assim como o sol beneficia a terra, os bons amigos oferecem amizade. Olha que bom. É a carta do progresso. Sabe, final de semana para progredir, para avançar, só principalmente aí por meio de amizades, como a própria carta disse, né? É uma carta boa para você avançar. Lembrando que avançar não é concluir, né? Ou seja, não diz que você atinja ali o resultado, que você cria o resultado final, mas você está a caminho de. Então, de passo a passo, você chegará um dia lá no seu objetivo com certeza. Então é bom para dar andamento aí, as coisas caminham para frente positivamente, evoluem, né? E a carta Ku é o nome da carta, viu? Aquilo que estiver errado precisa ser corrigido. O amor próprio não deve prevalecer. Após um grande caos, uma nova ordem surgirá. É a carta reação. Essa carta já é diferente, né? Essa carta já fala de situações desajustadas, né? Que vão se findar dentro aí do seu dia e que é preciso você aceitar aquilo que não deu certo para que você possa dar espaço para o novo. Evite coisas muito importantes, porque como essa carta fala que de coisas que não dão certo, que você vai ter que tirar e substituir, é bom então evitar as coisas mais importantes, né? A não ser que não dê para evitar. Se não dá para evitar, é sinal que elas estão no destino aí para você ter que passar por essa situação. Enfim. Então, essa carta fala muito disso, sabe? É preciso você aceitar aquilo que não dá certo e partir para o próximo, partir para outro caminho. Essa carta fala muito para não insistir, não martelar, sabe? Naquilo que não dá certo. Entendeu? Não persistir naquilo que não tem futuro. Então, viu que não está dando certo? Para, espera acontecer, analisa e muda de caminho. Porque senão você vai ficar com a cabeça batendo no muro, tá? Então, aquilo que não está dando certo no dia, saiba que é hora de mudar e não de persistir. Entendeu? Mudar aí como se faz. E lógico, baseado nos teus horóscopos, né? Porque, por exemplo, se o teu horóscopo na área do amor tá falando bom, então essa mensagem não é pro amor, é para outra área, entendeu? Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe e agradeço por você estar aqui. Eu te espero no próximo horóscopo com mais previsões. Bênçãos, alma querida, alma bendita.